Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa é a conversa ao pé do rádio. Esse daqui é a TV ao pé do rádio, né? Ou o pé do rádio, ou o pé da TV, né? Ah, não é nada disso não, é um vídeo direto mesmo. E nós estamos aqui, uma edição quase extraordinária, mas acho que vai ficar como edição do dia. Não temos muito mais para acrescentar, o assunto latente, e nós temos que fazer a nossa abordagem, a nossa leitura. Primeiro agradecer às pessoas que participaram ontem da nossa live, né? A nossa live foi ótima, foi um sucesso de público dirigido, porque a maioria das pessoas não gostaram muito do tema. Nós fizemos fizemos 3 programas sobre ONGs e o nível de visualizações baixou, porque a gente não aplica sensacionalismo. Nós não estamos aqui para fazer sensacionalismo, nem barato nem caro. A gente não trabalha com clickbait. E como a gente não trabalha com clickbait, quando a gente tem uma notícia, a gente vem aqui, traz e comenta. Bem, eis que Fabrício Queiroz foi preso. O famoso Queiroz. Cadê o Queiroz? Que a direitinha escondia e a esquerdinha procurava. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Fabrício Queiroz foi preso. Deve ter sido preso lá no sítio do Lula, né? Porque foi na mesma região, num condomínio, na casa do seu advogado, que jurou de pé juntos que nunca tinha visto ele, que era advogado sensorial dele, e ele lá foi preso. Preso por quem? Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, Ministério Público Carioca, Ministério Público Paulista, e a casa caiu pro Queiroz. Não tem ninguém sabendo em Brasília, porque essa foi uma operação a 3 mãos. Vou logo dar o nome aos bois, né? Vamos lá dar o nome aos bois, o que é que a gente fala? Isso daí tem o dedo do Alexandre de Moraes, tem o dedo do Wilson Witzel e tem o dedo do Sérgio Moro. Sérgio Moro está mordido, saiu mordido, conhece os esquemas e está nessa hora a gente vê o que aconteceu. Essa prisão, o que muda no Brasil? Muda muita coisa. Ah, o Bolsonaro vai cair. Não falei que o Bolsonaro vai cair. Falei que muda muita coisa. Muda a estrutura, muda a balança. Primeiro, vou falar aqui na nossa área. Ela desmoraliza toda essa mídia, todos esses youtubers de direita. Cadê? Foi preso mesmo. E aí? Vão fazer o quê? Nada. E desmoraliza também os youtubers da New Left, que viviam falando por aí, o golpe, estão preparando o golpe, o Bolsonaro está com golpe, o golpe por aqui, o golpe por ali, os militares, nada. Fabrício preso, nada. Sabe o que vai acontecer hoje? Tá ok, vai chegar, fala, eu não quero saber do que cada um faz. Se é meu filho ou não, eu sou um cara honesto, de uma conduta ilibada, e não tem problema. Se o meu filho fez errado, ele vai pagar a justiça por isso, tá ok? Eu sou um candidato que não tem o rabo preso, tá? Então, isso daí é o que me compete falar nessa democracia. Pronto, é isso aí que o Bolsonaro vai fazer. Então, isso desmoraliza, joga por água abaixo todo o papinho desses caçadores de clickbait da esquerda, que vivem falando em golpe, e eu falei sempre, aqui no canal, aqui no nosso portal, sempre foi falado, não tem clima para golpe, não tem ninguém para golpe, parem de julgar todos os militares por causa dos militares que o Bolsonaro colocou lá, o general Heleno é um Zé Ninguém, um Zé Ruela, tá? Então é o seguinte, essa é a verdade, caiu e não tem 300, não tem terça livre, porque é terça livre e quarta presa. Cadê o Olavo de Carvalho? Ô Olavo de Carvalho, ô monstro do pântano, cadê você? Você não ia fazer, dizer, acontecer? Sarah Winter, Sarah Spring, e aí? Vocês não iam fazer e acontecer? Vocês não fizeram nem aconteceram nada. Nem vão fazer e acontecer nada. Cadê o cabo e o soldado para fechar o STF? Qual a notícia boa disso tudo? Que sempre tem uma notícia boa. A notícia boa é a recuperação das instituições.
E eu aqui venho fazer o meu meia-culpa, botar a minha mão à palmatória, porque eu meti o pau no Alexandre de Moraes quando ele foi nomeado, chamei ele de advogado do PCC, verdade, e venho aqui me redimir. Tá? Eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho compromisso com o que é errado, meu compromisso é com o certo. E o Alexandre de Moraes hoje, independentemente do passado dele, o que ele fez ou deixou de fazer, ele simplesmente é o oxigênio, é o rosto novo, o rostinho lindo, novo, carequinha, assim, quem sabe, que nem eu. Então é o seguinte, ele é o rosto novo ali, ele é o sangue que faltava ao STF, ele tem algo que os outros não têm, ele tem experiência, ele tem cancha, ele era advogado, foi advogado de porta de cadeia, advogado de bandido, advogado de tudo. Isso não é demérito, eu já usei como demérito, sei, você pode falar, mas estou aqui, eu tenho cara limpa para falar. Hoje ele representa o que há de mais moderno dentro do STF. Mesmo eu não concordando com uma decisão ou outra, não tem problema. Ele mostra a instituição forte e que as instituições no Brasil ainda são fortes. E o que temos é bravata. Temos bravata da esquerda apostando num golpe impossível, que não existe, não tem articuladores, e o Bolsonaro não tem apoio para golpe nenhum. Tem o cara da esquerda, o cara da direita, tirando os Nando Moura, os Dando Moura que meteram o pé antes. O que fizeram? Cadê? Cadê o 300, 600? O cara, a mulher dos 300 tinha 30, 29. A melhor contagem que ela teve foi 29, dos 300. Foi em Cana. O marido, o cafetão dela, foi lá na porta do presídio, foi preso também. E aí? Só vejo gente, tem um programa aí comprado, com visualizações compradas, Terça Livre. Foi terça livre e quarta preso. Na terça livre o cara não tem medo de ninguém. Eu não tenho medo de ninguém. Pode vir pra mim. Aí quando vai preso... minha mulher tá grávida. Que maldade. No dia anterior eu tava lá. É comigo. Olha aqui o meu nome. Olha aqui minha cara. Aí no dia seguinte chorando. Porra, nem um pingo de dignidade. Nem mostrar um pingo de dignidade. Chegar e falar assim, não, é isso aí mesmo. Eu já vi gente ser presa na rua, botar peito e falar assim, tô errado mesmo, bota algema e pronto. A mulher vai lá, o que eu posso fazer por você, meu bem? Pode fazer nada, eu tô preso, tô agarrado, eu tô no erro mesmo. Vai lá e leva alguma coisa pra mim, não leva travesseiro, nem leva colchão não, porque quem tá preso tem que sentir o que tá lá dentro. Isso. Hombridade dentro, independentemente do crime que ele cometeu, do que ele fez, o cara mostrou, eu assisti ao vivo. E a cores, um cidadão comum. Aí um cara desse tira uma bravata dessa, uma valentia, eu conheço, tem muito valente aqui, tem gente que não sabe vir aqui conversar, já entra agredindo. Então, gente, Queiroz preso, Bolsonaro cai, não. O Bolsonaro que está envolvido com Queiroz é o filho dele. Há sim um processo de desgaste acelerado, muito grande. Isso daí vai fazer a festa da turma do clickbait. Vai aparecer os caras, eu disse, é claro, você disse todo dia, um dia você ia acertar. Relógio parado não acerta a hora 2 dias. E o Olavo de Carvalho, que vivia ameaçando o general, ou seja, general bunda mole não pode fazer nada com o Olavo de Carvalho. E general que é picudo, olha para o Olavo de Carvalho e fica com pena. Coitado, aquele velho, aquilo ali é o seguinte, ele vai morrer a qualquer hora dessa lá, deixa aquela bosta por lá, achando que manda alguma coisa. E o Bolsonaro está onde agora? Embaixo da cama, embaixo da mesa, embaixo de algum lugar. Ele está doido para arrumar uma cloroquina, alguma coisa aí para falar. Ele está doido para arrumar um factoide. Só que a operação lá foi muito bem feita. Inclusive o Queiroz não estava de bobeira não, tá? Ele tinha espiões contra espiões, ele tinha gente cercando a casa, ele tinha uma coisa que se chama tecnicamente de perímetro. Ele tinha 3 perímetros. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu furar os 3 perímetros junto com a polícia de São Paulo e meteram a mão no Queiroz. Ele está preso provavelmente para não obstruir as investigações. Haja vista que existe denúncia da ligação dele com um grupo miliciano criminoso. Então, nada mais justo do que isso aí para manter a segurança e a paz de quem possa depor contra esse belo rapaz, esse belo mancebo, o Queirozinho, tá? O Bolsonaro, como eu falei, vai chegar, vai falar, filho meu não tem privilégio.
e o cara vai segurar a rabiola dele. Tem ainda as fake news, tem muita coisa, mas o que a gente vê nessa altura do campeonato é a recuperação das instituições. Quando? Quando as Forças Armadas tomam vergonha na cara e, entre aspas, tá, mas deixam bem claro que eles não vão se meter em aventura, não vão se meter em absolutamente nada. Bolsonaro não tem cacife, como eu sempre falei, sempre, pode ir lá atrás, falei, não vai ter golpe, vai ter balbúrdia, vai ter distribuição de cargo, vai ter um monte de coisa. Agora, esquece, né? Golpe não tem porque não existe sustentação, nem geopolítica, nem política, e muito menos econômica. Ninguém quer essa bomba a essa altura do campeonato. Só o Guedes, que o Guedes, enquanto isso, vende o Brasil. Isso aí deve fazer ele acelerar, deve vender mais alguma coisa essa semana. Se eu tivesse com um troquinho, eu ia lá na Petrobras para comprar uma plataforma de 100 milhões por uns 150 reais e depois prometer dividir o lucro com ele. Né? É assim que eles fazem, é assim que eles sempre fizeram. Né? As instituições fortes melhorando, inclusive a do próprio Bolsonaro, sabendo o caminho que ele tem. As Forças Armadas dentro do seu quadrado, o Judiciário mostrando força, e mostrando força aonde? Exatamente de um magistrado nomeado, da onde eu sempre falei que deveria ser o ninho dos magistrados, deveria ser o criador dos magistrados, tá? A advocacia, a rua, o cara que tem experiência, o cara que tem 15, 20 anos, esses que deveriam se candidatar a juízes, a magistrados, a procuradores, e não frangotes como o Frango Delarol, ou lá, o Galanhol, lá do Sul, colocado pela janela pelo próprio pai, com um conluio. Quem sabe até o próprio exemplo do Alexandre Moraes, mostrando que uma boa prática, uma boa lida, uma boa estrada, transforma num bom ministro, um garantista, talvez o mais garantista de todos hoje, realmente a gente tenha sucesso com isso. Foi muito interessante isso. Interessante também o drible da vaca que o Witzel deu na Polícia Federal e em todo o esquema do Bolsonaro que ele criou para defender a sua laia, a sua corja, e continuar com o discursinho que aqui todo mundo é honesto. Agora é o seguinte, é honesto com exceção de fulano, com exceção de cicrano, com exceção de beltrano. Daqui a pouquinho tem muito mais exceções do que regras. Tá? Vai ficar o Bolsonaro sozinho lá. Ele cai por isso? Não sei. Governo ruim não precisa se tirar dessa forma. Pode se tirar no voto. É mais uma instituição que fica forte. Agora, eu acho que ele ainda vai ficar doente em janeiro e vai ser apresentada uma saída honrosa para ele. Que com uma saída honrosa, tudo fica mais fácil, tudo fica mais bonito, tudo fica mais tranquilo. E a gente fica mais à vontade para fazer as mudanças que são necessárias nesse país. Então a gente tem que chegar à conclusão que nem tudo são notícias ruins. A gente não pode só dar notícias ruins ou notícias sensacionalistas, coisa vagabunda. A gente tem um compromisso aqui com a informação isenta e com a maior qualidade que a gente puder dar para vocês. Tá aí as lives que nós estamos fazendo, as duras penas, a live de ontem, a live da semana passada, a live nossa estrutural dentro do próprio grupo, com boa aceitação. Tudo isso para a gente é uma vitória. E é uma vitória que a gente pretende manter. Nós não vamos mudar desse curso. Temos mais entrevistados para trazer. A audiência caiu porque o YouTube está sacaneando a gente. Está colocando... Ontem, por exemplo, viemos falar sobre a nação indígena e o Facebook, apesar de toda a nossa... O YouTube, apesar de toda a nossa organização, da gente estar marcado lá na categoria que a gente está, colocaram a gente em dança. Ula, ula, ula. Nós estávamos em dança. E quem via política não via a gente. Por isso, até a baixa frequência, menor do que a normal nossa, que já é solapada. Mas não tem problema. A quantidade de formadores de opinião que a gente está fazendo aqui é o suficiente. Aqui a gente vai multiplicar. Aqui o beija-flor levanta voo e apaga o incêndio. Porque no começo é 1, depois é 10, 100, 1000, 10 mil, 20 mil. E a gente vai apagar esse incêndio, com certeza absoluta. Sempre assim, sempre vendo os defeitos, as mazelas, mas sabendo elogiar e sabendo tirar proveito do momento. Eu não quero saber se o Moro é bandido, o que é. Ele tem um foro adequado para ser julgado por isso. Eu quero saber o resultado do que ele fez aqui agora. Ele, junto com o Witzel, criaram uma frente
diante do governo federal, enfrentaram e hoje eles botaram 1-0. O que vai vir amanhã, não sei. Não sei. É uma briga feia? É. Mas não tenha dúvida não. Nós estamos saindo ganhando nessa briga. E vamos ganhar mais e mais ainda. Eu quero deixar um abraço para todo mundo. Um abraço até amanhã, se Deus quiser. E Ele vai querer.